8h34, vamos acionar nossa reportagem mais uma vez ao vivo no Jornal Gente. Hoje quem está conosco é a Mayra de Jaimo. Tudo bem, Mayra? Bom dia. Oi, Pedro. Bom dia para você, para a Sônia, para todos os ouvintes. Olha, o governo de São Paulo enviou para o Supremo Tribunal Federal um documento com detalhes da nova política de câmeras corporais. É uma resposta da Procuradoria-Geral do Estado para a solicitação do ministro Luiz Roberto Barroso, na qual ele pede informações sobre os novos equipamentos que serão usados pela Polícia Militar. As cópias dos 3 contratos de câmeras corporais atualmente em vigor também foram enviadas ao STF. O documento também detalha o cronograma, os testes de validação das funcionalidades das novas câmeras, que definirão o início da execução do contrato, vão começar no dia 10 de dezembro, terça-feira que vem. Entre essas funcionalidades novas estão o acionamento remoto, independentemente da vontade do policial em ocorrência, reativação após desligamento e ativação automática por proximidade via Bluetooth. Ontem à noite, durante um evento, o governador de São Paulo disse que se arrepende da postura reativa que teve inicialmente sobre o uso das câmeras corporais. Em 2022, antes de ser eleito governador, Tarcísio de Freitas criticava o dispositivo. Ele admitiu que o discurso dele pode ter influenciado ações de agentes da Polícia Militar. Vamos aumentar o efetivo, vamos investir em tecnologia, vamos valorizar as carreiras. Às vezes não é suficiente. Então, existem desafios gigantescos. E, obviamente, além disso, a gente comete erros também. E os erros que a gente comete têm reflexos. E tem hora que a gente tem que parar para pensar, fazer uma profunda reflexão e ver onde é que nós estamos errando. Por que nós estamos errando? Onde que nós erramos no discurso? E aí eu concordo com a professora Joana. Nosso discurso tem peso. E às vezes, se a gente erra no discurso, a gente dá o direcionamento errado e a gente traz consequências erradas. E isso é fácil de ser percebido hoje. A implantação das 12 mil novas câmeras corporais contratadas vai ser gradual, segundo o governo, começando pelas unidades policiais já atendidas pelos contratos anteriores. Pedro. Obrigado a Mayra de Jaimo, que volta com a gente aí ao longo da programação. Quero chamar para conversa o professor José Vicente da Silva, que é coronel, reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e um dos grandes especialistas em segurança pública do país. Coronel, seja bem-vindo. Eu e a Sônia Blota estamos hoje aqui no Jornal Gente para discutir com o senhor as questões ligadas à segurança pública. Como é que o senhor está acompanhando esse afastamento de policiais, esses pronunciamentos das autoridades de segurança pública, o momento que vive a segurança pública no Estado de São Paulo? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Olha, eu acompanho, claro, há 62 anos a vida da Polícia Militar e tenho me aplicado muito em estudar, acompanhar estratégias, equipamentos, tecnologia de polícia. Passei em várias polícias, inclusive na Polícia Nacional da França, estive lá. E o que nós percebemos é que a polícia ela tem um ambiente de trabalho extremamente difícil em qualquer local, mas especialmente no Brasil, especialmente nos grandes centros urbanos brasileiros. Isso demanda um preparo cada vez mais intenso, de alta qualidade, do preparo dos seus policiais, a qualidade da supervisão, a tecnologia que permite chegar aos locais de maior incidência de crimes com muita mais facilidade, mas tudo depende muito do direcionamento. O governador falou muito bem, esse reconhecimento raro na vida pública, né? Reconhecer erros que ele faz, mostra que ele está identificando problemas. E problemas que nós estamos vendo é que é uma polícia que nos últimos 25 anos veio se aperfeiçoando muito, desenvolvimento extraordinário da PM aqui de São Paulo. Dou um exemplo aqui, se formava policiais em 6 meses, como se faz até hoje nos Estados Unidos, no resto do Brasil. Em São Paulo foi para 2 anos a formação básica. E uma academia com ISO 9000, de muita boa qualidade, e uma aplicação muito grande de filosofia de direitos humanos, de proteção da vida, etc. O que nós percebemos é que, esporadicamente, polícias que não se apegam a seu papel de protetor da sociedade acabam se deixando levar por entusiasmo, até de discursos. Todo governador, nós vimos, o Cabral falava aí para o confronto, o Witzel fez festa quando mataram um bandido na Ponte Rio-Niterói.
Esse discurso de valentão de gabinete, o governador Caiado faz isso com muita frequência, isso acaba influenciando naturalmente a conduta, não de todos os policiais, obviamente, mas de alguns policiais mais deslocados. Não falta incentivo para que eles extrapolem em relação ao uso da força com comportamentos anômalos como nós estamos vendo. Não faz parte, é sempre importante e oportuno lembrar, não faz parte dos padrões da maioria dos policiais militares que atuam. Eles têm cerca de 10 milhões de contatos com cidadãos durante o ano na cidade. Eles prendem mais de 150 mil criminosos em flagrante, ou que estavam sendo procurados. 150 mil é muita coisa. Se fosse uma tropa descontrolada, seria um banho de sangue. Na verdade, essas anomalias precisam ser corrigidas. O governador tem razão. Vamos parar, identificar os problemas e empreender um processo de correções. Correções que podem significar, eventualmente, tirar pessoas que não se afinam com uma nova filosofia do governador. Coronel, um prazer estar falando com o senhor aqui no Jornal Gente ao vivo. O que o senhor pensa das câmeras corporais? Em que ponto que a tecnologia ajuda e qual é o ponto que é uma certa invasão de privacidade, o senhor que entende de leis? Olha, Sônia, a câmera ela vem sendo desenvolvida, aplicada, experimentada e aperfeiçoada também aqui em São Paulo há 10 anos exatamente. Começou em 2014 com uma experiência na Zona Sul de São Paulo e depois, gradualmente, ela foi ganhando, foi incorporando não só tecnologias, como também um conjunto de procedimentos para a utilização dos policiais. Para isso, os policiais passaram por Berlim, por Londres, por Paris, por Los Angeles, Nova York, colhendo as informações sobre tecnologia e modo de uso da câmera. A câmera tem um papel extremamente importante porque ela registra aquilo que está à frente de um policial que está usando o braço de força do Estado. A força não é dele, é do Estado para defender a sociedade. E a dificuldade do trabalho policial é tamanha. Tem tantas questões de ordem técnica, de ordem social, de ordem legal, etc., que merece um trabalho de ajuste permanente. As câmeras mostram, por exemplo, alguns erros de procedimentos que são alvo de retreinamento no dia a dia. Aqui em São Paulo, ao término do trabalho, um sargento que comanda ali um agrupamento de policiais, escolhe 3 câmeras, dá uma olhada nas imagens. As câmeras têm 11 gigabytes de imagem, para você ter uma ideia, dá uma olhada rápida e pegar material para correções de comportamento. Outro aspecto, naturalmente, é que a câmera é um fator de inibição do policial que pretende fazer o mau uso, não só da força, mau uso da sua posição. Vamos pegar propina, por exemplo, que é muito comum, infelizmente, em alguns lugares. E isso vai, naturalmente, induzir o policial a trabalhar mais de conformidade com os padrões aprendidos na sua academia. Ele vai, naturalmente, reduzindo a sua aplicação de condutas erradas. Então, ela tem um fator muito importante. A câmera se percebeu, muitos policiais, isso aconteceu muito em Londres, os policiais tinham a opção de gravar ou não, e chegou um certo momento que 90% deles deixavam tudo gravando, porque perceberam que, para quem trabalha corretamente, a câmera é um protetor, porque muitas vezes o policial é acusado de comportamento inadequado, uso abusivo da força, etc., mas as imagens mostram que ele agiu corretamente. Então, vai em defesa dele. As câmeras também acabam captando prática de crime, criminosos confessando, briga de marido e mulher, mostra as manchas que a mulher tem das pancadas do companheiro, e depois ela está com a cara limpa, um mês depois na frente do juiz, mas as imagens estão lá para mostrar a realidade dos fatos. Então, o conjunto que nós temos de vantagens é muito maior do que as supostas desvantagens da utilização desse equipamento. Estamos conversando com o Coronel José Vicente da Silva, ao vivo aqui no Jornal Gente, nesse sábado, dia 7 de dezembro, sobre a situação, né, da segurança pública e essa questão peculiar também do afastamento de policiais que estão sendo acusados por exceder na sua função durante o atendimento a ocorrências. E aqui, Coronel, como é que faz para separar o joio do trigo? Claro que um policial que pega um suspeito e arremessa para dentro do córrego, com uma imagem absolutamente clara, ele cometeu algum desvio sério e vai precisar responder por isso. Agora, aquelas ocorrências em que se começa um conflito, as pessoas
não começam a obedecer a ordem da polícia, isso acaba acarretando em outros feridos, isso acaba acarretando até na possibilidade da polícia ter de usar o uso da força para conter alguns manifestantes que se voltam contra a polícia em relação a um suspeito que está desobedecendo uma ordem, que não está acatando aquela ordem policial, poder de polícia. Nessa escalada hoje, né, com câmeras, com vídeos, nós temos a possibilidade daqueles que estão tentando defender alguém da polícia de poder sair ferido dessa ocorrência. E isso acaba sendo misturado, os policiais são afastados das ruas. Esse tem de ser o procedimento, ou a polícia tem como identificar, hoje com a ajuda das imagens, quem foi o policial que cometeu algum tipo de desvio de conduta e afastar só esse e não toda a equipe? Olha, Pedro, a academia de polícia, de maneira geral, as academias funcionam assim. Primeiro, ela tem padrões. Aqui em São Paulo tem mais de 200 padrões de procedimentos no trabalho operacional. Chamamos de POP, Procedimento Operacional Padrão. Nos Estados Unidos também utiliza até essa terminologia. E o que acontece? Esses POPs, eles dão um direcionamento do comportamento correto, é treinado intensivamente para a prática desses procedimentos, principalmente os básicos, como é o caso de abordagem. É sabido que na maioria dos casos para os quais os policiais são chamados, não se trata propriamente de questões criminosas, mas muito de fatos que você mencionou. Pessoas que estão fazendo algazarra altas horas da noite, alguém da rua liga para o 190, a polícia vai lá acudir. Pessoas transtornadas, como o caso daquele jovem que acabou sendo morto por um policial, pessoa transtornada por questões emocionais, brigou com a mulher, ou teve uma briga de boteco, ou está sob efeito de álcool, sob efeito de droga, não são bandidos, mas são perigosos para eles e perigosos também para os policiais. Os policiais têm treinamento para o uso escalonado, que a gente chama da força. Ele pode, o primeiro estágio dessa força, de usar a sua autoridade, é dar ordens. O cidadão fique aí. Se ele insiste, ele pode ser o caso de restringir o cidadão, não deixar passar, não deixar aproximar de outras pessoas, etc. Ele começa gradualmente a ir expandindo a sua aproximação com cada vez mais força. Até chegar a um certo momento, o sujeito começa a ficar agressivo em relação ao policial, o policial tem que usar alguns equipamentos. Se essa pessoa não está com uma arma, a arma não é só arma de fogo. Pode ser faca, pode ser uma barra de ferro, um pedaço de pau. O policial, dependendo das condições, ele pode usar o spray de gás pimenta, tá? Ele porta isso. Pode usar um cacetete, borracha. Pode usar, inclusive, a pistola taser, que nós chamamos, que dispara uns dardos eletrificados. A pessoa desmaia quando uma aplicação de cidade encosta no corpo. Hoje a polícia tem cerca de 10 mil equipamentos, praticamente todas as viaturas dispõem dele. Naquele caso que acabou atirando sobre o rapaz, estudante de medicina, ele já devia ter ido com esse equipamento e não foi. Em último caso, portanto, ele vai usar a arma de fogo. Quando tiver que usar a arma de fogo, alguém avança sobre ele ou ameaça dar um tiro, ou vem uma facada, a reação treinada é dar 2 tiros no tórax do sujeito para evitar ele ser vítima. Isso faz parte do treinamento e é um padrão internacional. Coronel, aproveitando a presença do senhor aqui, eu queria conversar um assunto que eu e o Pedro falamos mais cedo, que é o combate ao crime organizado. E que o caso mais emblemático foi esse assassinato do delator do PCC no aeroporto de Guarulhos, né, em plena luz do dia. Essa ousadia, essas características de máfia, né, que essas organizações criminosas brasileiras têm hoje. Como é que a polícia está fazendo para esse combate? Quais são as estratégias? De que forma estão trabalhando para inibir isso? Inclusive a droga que chega aqui na Europa, né? O Brasil não produz droga, mas é pelo Brasil que está passando a droga que chega por aqui. Então, quando o estrangeiro fala a droga do Brasil, a gente até tem que corrigir. Não, a droga não é do Brasil. O Brasil não produz droga, mas está passando pelo Brasil, né? É o caminho. Então, eu gostaria de uma explicação do senhor a respeito disso. Olha, Sônia, as grandes facções aqui do Brasil, elas começaram o seu trabalho, né, de venda de droga, aplicação do dinheiro, enriquecimento das quadrilhas, vendendo drogas pela esquina. Maconha, cocaína foi entrando lá pelos anos 60, por aí já, se tornou um alvo mais interessante para o tráfico, que tem maior valor agregado, é mais caro, no final das contas.
Isso foi escalando naturalmente, que nós percebemos que houve uma evolução, principalmente da grande facção aqui de São Paulo, porque se percebeu que o grande negócio da facção é ganhar dinheiro. Principalmente depois que eles fizeram um ataque contra policiais em 2006, mataram uns 30 agentes aqui no estado de São Paulo. A reação da polícia foi brutal também, matou mais de 150, prendeu 600. A partir daí, sofisticaram o seu empreendimento e ganhar dinheiro, não cutucar a polícia com a vara curta aí. O que eles perceberam, naturalmente, que existem conexões de negócios internacionais muito fáceis de serem feitos. Essa droga cocaína que você menciona, ela é comprada a $5 mil o quilo, até mais barato que isso, Bolívia, Peru, Colômbia, atravessa o Brasil e depois chega aí na França por $30 mil o quilo. É um ótimo investimento. E isso, naturalmente, coligado com outras facções que tem em toda a Europa, na Ásia. Não falta facção para ganhar dinheiro com o crime. E isso acabou reduzindo um pouco a atuação dessas estruturas nas ruas, mas existe, claro. O que se faz contra esse tipo de crime organizado? E nós temos, sobre essa aspas de crime organizado, dezenas de facções pelo Brasil. Problema no contato aqui com o Coronel José Vicente da Silva, que já retorna conosco para trazermos mais considerações importantes sobre essa questão da segurança pública, né, Sônia? Porque nós estamos numa linha muito tênue aí entre o que tem acontecido, as críticas que são feitas a alguns policiais que realmente acabaram extrapolando durante as suas funções, estão afastados. E foram alguns casos, não é só um caso, são casos, claro, isolados, ainda diante de um universo muito maior de policiais que cumpre a sua função. A grande maioria da Polícia Militar tem aí o respaldo da população pelo trabalho que acabam fazendo. E o Coronel José Vicente estava falando justamente do combate ao crime organizado quando nós tivemos uma queda no sinal. Mas ele já está de volta conosco, Coronel. Só cumprimentando, tentar ser rápido aqui. O que acontece é que não se combate o crime organizado em confrontos de rua. E essa foi uma tônica equivocada feita na Secretaria da Segurança aqui em São Paulo. Vamos combater o crime organizado. E foi uma quantidade enorme de mortes no Baixada Santista, um dos lugares mais tranquilos, dos menores índices de violência do Brasil, é o caso de Santos. Mas vamos lá. O crime organizado, como se faz nas polícias dos Estados Unidos, da Europa, e tem que fazer aqui, é um trabalho de inteligência, de buscar informações, saber quem é quem, por onde que entra a droga, quem que vende, quem que lava dinheiro, e isso não se faz com policiais na rua. O Ministério Público faz um grande trabalho em relação ao crime organizado aqui em São Paulo. Só para você ter uma ideia, ele chegou a prender mais de 2.000 pessoas vinculadas ao crime organizado em 3 anos. Conseguiu a condenação de 600 membros do PCC. Tirou 200 milhões de reais da mão dele e bloqueou mais de 2 bilhões em dinheiro que está, de alguma forma, colocado em bens. Conseguiu arrecadar 700 bens que estão à disposição da Justiça. Era um estrago monumental sem dar um único tiro. O que é necessário, obviamente, é que o Ministério Público, todas as agências que trabalham nesse setor, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar um pouco menos, a Polícia Federal, e se articulem, afinal de contas, desde que a droga passa pela fronteira, começa a ser Polícia Federal. Se anda pelos estados, é Polícia Federal. Se exporta, se tem ligações com outras facções de outros países, é Polícia Federal, é Governo Federal, com as leis que ainda estão aí. Portanto, o que está faltando é mais competência nessa articulação para produzir mais resultados de mitigar, para acabar, a competência, o esforço dessas facções, e que no Brasil nós temos umas 80 delas, trabalhando nas periferias de todo o país. Coronel José Vicente da Silva, muito obrigado pela presença hoje aqui. Acho que o senhor trouxe pontos muito importantes para a nossa audiência a respeito daquilo que nós precisamos, né, para melhorar o sistema de segurança e que nós possamos ter cada vez mais tranquilidade. É isso que a população quer, uma polícia que seja justa, uma polícia que seja eficaz no combate ao crime e que nós possamos ter também por parte da justiça o entendimento de que é preciso deixar bandido preso. Bandido perigoso precisa ficar preso para ultrapassar esse momento de insegurança pública em que vivemos. Um grande abraço, bom fim de semana, Coronel, até a próxima. Um abraço a Obrigada, vocês, Coronel. Bom fim de semana a todos.